Eu vou opinar sobre o interesse do Vasco no zagueiro Davi Luiz. Jorge Nicola vai falar que o Vasco está recusando uma grana para liberar atleta para o mundo árabe. Lineker Biondi traz boas informações sobre o interesse do Vasco em 2 atacantes. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Sobre o interesse do Vasco no zagueiro Davi Luiz, vou falar, mas antes é importante que você ouça Lineker Biondi falando sobre o interesse do Vasco em 2 importantes e grandes atacantes. Observando, alguns nomes e nomes importantes. E o primeiro eu trago aqui para vocês, porque pode ser a sombra de Pablo Verratti no ataque cruz-maltino. Eu estou falando de Federico Girotti, o destaque na temporada na Liga Argentina. O atacante de 1,90 m que atua no Talleres da Argentina, de 25 anos de idade, interessa o Vasco, tá? Um jogador que vem aí sendo um dos mais promissores do futebol argentino, foi o destaque aí da competição nessa última temporada e o presidente do Talleres já avisou. Todos querem Federico Girotti, não é exclusividade do Vasco. Entretanto, alguns nomes de alguns clubes também já aparecem como possível destino do centroavante de 25 anos e 1,90 m de altura. O Fluminense também despertou o interesse na contratação do centroavante que hoje atua pelo Talleres. A situação não é muito simples. O jogador tem contrato com o Talleres da Argentina até o final de 2026, então tem ainda bastante tempo aí de contrato. Lá na Argentina não é uma negociação muito simples, é uma negociação complexa. O Talleres sempre foi um clube que dificulta, o percurso de negociações, sempre querendo estar à frente financeiramente. Enfim, não é muito simples negociar com o Talleres da Argentina. O Vasco já tentou negociar em uma outra oportunidade o atacante Michael Santos, que se viesse o Verratti não viria, porque o Michael Santos era a primeira opção naquela época, o Diego Costa a segunda e o Verratti, do Belgrano, da Argentina, era a terceira. Então, não deu certo com o Michael Santos do Talleres, não deu certo com o Diego Costa do Southampton naquela época e deu certo, a terceira opção, o Pablo Verratti. Eu acho que não teve cenário melhor, A terceira opção foi a que funcionou, principalmente ajudando o Vasco em jogos difíceis e complicados na última temporada. Bom, e a situação do Girotti é simples. Tem contrato com o Talleres e todos querem, segundo o presidente do Talleres, todos querem Federico Girotti. Então a gente vai estar observando a situação envolvendo o centroavante que também interessa o cruz-maltino. Outro jogador que interessa ao Vasco, o Gigante da Colina negocia a contratação, é o atacante Marcos Paulo, ex-São Paulo, jogador que pertence ao Atlético de Madrid. Tem contrato com a equipe espanhola até no dia 30/6/2026, jogador de apenas 23 anos, campeão ali da Copa do Brasil com o São Paulo, tem passagens pelo Fluminense, formado nas categorias de base do Fluminense, jogador também passou pelo futebol belga e também pelo futebol português. Jogador que foi muito promissor no seu início de carreira, teve uma pequena queda e parece que o Vasco tenta um modelo com o Atlético de Madrid de um empréstimo com o clube espanhol pagando parte do salário. E isso se dá que é apresentado para o Atlético de Madrid um plano de carreira para o jogador retomar o bom futebol no Vasco com a perspectiva do jogador atuar, sim, o jogador jogar com a camisa do Vasco durante a temporada, dando minutagem ao atleta para que ele se valorize e o Atlético de Madrid fique com um jogador promissor novamente, mais uma vez valorizado. O Vasco se coloca à disposição ali e tenta a contratação nesse modelo de empréstimo com o Atlético de Madrid, o atacante Marcos Paulo. Situação que pode evoluir e, claro, um jogador muito importante hoje no cenário de retorno para o Brasil. Muitos clubes vão querer a contratação desse atleta, Então a gente vai estar observando de perto
toda essa movimentação. Tomara que se concretize, né? O Vasco precisa de mais atacantes, de jogadores agudos, de uma sombra ou até de um atleta para poder jogar ao lado do Pablo Verrete. O Vasco precisa, né? Se reforçar no ataque, na defesa, no meio-campo, com Jair, Paulinho, Hugo Moura, Coutinho, Verrete. Acho até que o Vasco consegue se arrumar, mas principalmente no sistema defensivo e no ataque o Vasco precisa de melhorias. E aí vem o interesse do Vasco no zagueiro Davi Luiz. Já o Jorge Nicola nesse vídeo aqui, hein? O interesse do Vasco no Davi Luiz. Considero um baita reforço. Jogador que se cuida demais. Ele tem 37 anos, tem ainda uma boa lenha para queimar no futebol brasileiro, tem uma liderança muito boa, né? Conhece o gramado, sabe até jogar um pouco mais à frente, se fosse o caso, embora eu ache que com o Paulinho, Hugo Moura, Jair, não vai precisar do Davi Luiz um pouco mais avançado, mas ele sabe ocupar, conhece o campo, é um jogador de peso, de história dentro do futebol mundial. Eu acho uma ótima, caso o Vasco contrate o zagueiro Davi Luiz. Agora, a diretoria recusou uma proposta, né, do mundo árabe, e o Jorge Nicola nos traz essa informação. Preciso te atualizar agora sobre o Vasco da Gama, que recusou proposta do Catar. Oferta do Al Rayyan, mesmo time do Roger Guedes, que se dispôs a bancar 3 milhões de euros ou 19 milhões de reais pelo lateral esquerdo Leandrinho, só 19 anos de idade, jogador que tem sido bastante cogitado por clubes daquele local do mundo. Recentemente, Arábia Saudita, Emirados Árabes, China e Japão também haviam manifestado a intenção de contratá-lo. A resposta do Vasco para todas essas ofertas foi não. A avaliação é de que é um jogador com enorme potencial que pode render mais dinheiro. Detalhe importante, o Al Rayyan estava disposto a pagar esses 3 milhões de euros por apenas 50% dos direitos econômicos, informação divulgada nas últimas horas pela RTI Sports. Só para completar, contar sobre os números do Leandrinho nessa temporada, são 23 jogos, 2 gols e 1 assistência. Pergunta que eu deixo para você, qual o preço para um bom negócio pelo Leandrinho, lateral cujo contrato se encerra em dezembro de 2026. Vasco é dono de 100% dos seus direitos econômicos e a multa rescisória é de 60 milhões de euros. Tá aí a recusa por uma oferta feita ao Leandrinho. O Vasco está certo? Ele está certíssimo, ele indica que está conseguindo manter as suas joias. Por exemplo, para mim uma grande surpresa, o Rayyan ainda está no Vasco. Muito surpreendente, na minha opinião. Eu imaginava que o Vasco iria anunciar a saída do Rayyan logo após o término do Campeonato Brasileiro. Jogador muito especulado já há algum tempo no futebol italiano, no futebol inglês e até através do John Textor, né? Dono do Botafogo, de levá-lo para o Lyon, e eu realmente estava contando que o Vasco não teria mais o Rayyan, porque está no orçamento do Vasco a venda do Rayyan. E acho que o jogador será até negociado, mas eu imaginava que essa negociação seria anunciada logo após o término do Campeonato Brasileiro. O Vasco mostra para o mercado que não está tão desesperado assim. Pode até estar, mas sem mostrar para o mercado, o que é, sem dúvida nenhuma, uma baita estratégia. A partir do meio-dia, a hora do Vasco, hein? Ao vivo aqui no meu canal do YouTube, para que a gente possa interagir melhor. Tô te esperando.